sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Semana passada nós estudamos, não é? Capítulo 4, e a partir do versículo 1 fomos até o versículo 6. E o estudo foi sobre a unidade da igreja. E nós ali estivemos lendo os conselhos de Paulo para que de fato haja unidade relacional na igreja, entre os membros, entre os irmãos, entre os nascidos de novo, para que houvesse a unidade não só relacional, mas se tratando da teologia, do conteúdo, da doutrina apostólica. E agora nós vamos ver os conselhos do apóstolo Paulo para que haja unidade da igreja através dos dons. E o texto começa assim no versículo 7. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Amém? Amém, gente? Amém. Eu só de ler, por mim orava e encerrava. Há um comentarista que diz que o melhor comentário de Paulo é o próprio Paulo, porque ele desenvolveu toda uma teologia, agora ele vem explicando o porquê e para quê de tudo isso. A gente começa então buscando a compreensão do que o apóstolo está falando em se tratando de dons. O texto ele começa um pouco truncado. Aqui vai ter discussões mais variadas por causa justamente da dificuldade de compreender o que o apóstolo está dizendo. Ele fala primeiro no versículo 7 que a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. A graça aí não é necessariamente a graça salvífica, mas o dom. Porque a palavra graça, ela é a mesma no grego, para graça e para dom, presente. Então, provavelmente, na sua versão, ou algumas versões, deve estar aí, que foi concedido a cada um de nós o dom e não graça. Mas o apóstolo está falando de dons, porque esse é, na verdade, o significado da palavra no texto, e não da graça salvífica, porque ficaria estranho entender que a graça ela foi dada a cada um segundo a medida de Cristo, é uma coisa esquisita. Mas o dom, ou o presente dado por Deus aos homens, que ele vai desenvolver aqui, é justamente segundo o dom que há em Cristo, e é ele quem decide dar esses dons, não é? Paulo vai dizer em outros momentos que é o Espírito Santo, na verdade, que é quem distribui os dons. Buscai com zelo, ele vai dizer, não é? Mas quem decide o dom é o Espírito Santo e não nós. E a gente vai entrar nisso porque a gente sabe que tem desdobramentos aí. Mas ele vai dizer que esse presente, não é?
foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. O dom, ele vem de Cristo, e é ele quem decide e distribui segundo o seu bem-querer. E ele vai dizer o seguinte: por isso foi dito, né? E agora Paulo vai fazer uma citação do Salmo 68, versículo 18, para dar corpo aí para justamente essa distribuição de dons. Ele vai dizer o seguinte, a citação dele é: por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A citação é do Salmo 68 específico, do versículo 18, e que trata a Deus como aquele que luta, não é, com o seu povo, e em vencendo, o Salmo diz assim, Deus, ele é elevado e ele recebe dons dos homens. Tanto que se você fizer uma comparação rápida do seu versículo 18 do Salmo 68 e comparar com a citação de Paulo, tem uma diferença. Porque no Salmo, o escritor de Salmo está dizendo que o vitorioso, que é Deus, recebe dons, recebe presentes. Mas em Paulo, ele distribui presentes. Então vai ter uma dificuldade aqui em entender por que a citação de Paulo está diferente da citação de Salmo. Tem a diferença que ele dá presentes e não recebe presentes como está no Salmo. Vocês entenderam mais ou menos a questão, né? Então, não se tem um consenso aqui. Uns vão dizer que Paulo citou errado, porque não tinha nas suas mãos ali os rolos, não é? Que eram muitos. Outros vão dizer que a citação de Paulo, tem como base algum cântico, alguma música que a igreja cantava naquele tempo, que provavelmente houve uma modificação do Salmo. Outros vão dizer que a sua citação é de uma versão posterior, como a Septuaginta. O fato é que ele usa o argumento para dizer que esse que levou cativo o cativeiro, e na interpretação de Paulo é Cristo. Ele vai fazer a interpretação do Salmo 68, aplicando a Jesus, para dizer que ele conquistou, não é? E levou cativo o cativeiro, que é o pecado. A ideia é essa aqui. E depois de ter justamente libertado, ele distribui os despojos da sua vitória. Porque era assim no mundo antigo, né? Quando algum líder, né? algum guerreiro vencia uma guerra, ele tinha os despojos, ele trazia os escravos, né? O cativeiro ali, os cativos da sua vitória, e ele poderia pegar os seus despojos, como por exemplo fez Abraão, quando libertou seu sobrinho, e pegou dos despojos de guerra e distribuiu para aqueles que haviam lutado com ele. Então a ideia é bem essa. Ele usa o Salmo para dizer que no Salmo é Deus, mas em Paulo o Salmo fala de Cristo, como aquele que subiu, levando cativo o cativeiro do pecado, e os despojos da sua conquista ele distribui, que são os presentes, dons aos homens. E aí vem a parte que eu acho que é um pouquinho mais complicada, só esmiuçar aqui para a gente não ter problema depois e nem passar correndo aqui. Porque ele diz no 9, o que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Esse versículo 9 vai trazer uma certa dificuldade, porque ele vai dizer que aquele que subiu, né, falando de Cristo, elevado, né, é o mesmo que desceu. E a dificuldade está justamente desceu nas partes mais baixas da terra. E alguns vão fazer um link com essa citação e a citação de Pedro, lá de 1 Pedro, de que Jesus foi ao inferno, e os cativos são justamente aqueles que estavam no inferno, e ele havia pregado para os infernos, não para os infernos, né? Os infelizes que estavam no inferno, porque de fato tem uma citação de Pedro que precisa de um pouco mais de acuidade para entender. Mas me parece que o que Paulo está dizendo não é isso. E a ideia é de que ele subiu nos mais elevados céus. E a gente sabe que na concepção judaica, no primeiro século, o céu tinha 7 estágios, não é? À toa que Paulo vai dizer, conheço um homem que foi até o 7º céu. Então, a concepção judaica é de que o céu haviam camadas, e Deus habitaria no último céu.
Você não vai ter necessariamente um texto falando sobre isso, mas era um entendimento da época. Então, se Paulo fala que ele foi levado ao mais altos céus, essa é a ideia, também desceu à mais baixa terra. E a ideia aqui, me parece, segundo a maioria dos teólogos, é que descer até a mais baixa terra é justamente o túmulo e morte de Jesus. Então, aquele que é elevado, que estava no céu, senão, ele fala, aquele que subiu é o mesmo que desceu ao mais baixo, não é? E a ideia do mais baixo é justamente a morte, sepultamento e ressurreição, elevação de Jesus. E aí, para a gente ficar muito claro, não tem, a princípio, né, para alguns sim, mas para a maioria, e eu também não vejo motivo para que Jesus vá ao inferno pregar para ninguém, na verdade isso não faz o menor sentido, e sim para a mais baixa terra, a sua morte, quando ele morreu, e ali ele, depois da sua morte e ressurreição, ele é elevado e dá dons aos homens. Então, se isso resolve o nosso pequeno probleminha, vamos para o que interessa, não é? Porque ele está falando aqui justamente do fato de que a unidade do corpo, ele vai dizer, ela é importante porque ela é de Deus para os homens, e ela é importante porque essa unidade ela é fortalecida, ela é, eu diria, melhor ajustada através dos dons que são dados por Cristo, porque ele venceu o cativeiro do pecado, levou o cativo, libertou aqueles que estavam oprimidos e deu presentes. Para quê? Para que a igreja funcione melhor. Essa é a ideia aqui, que vai continuar se desenvolvendo no texto que a gente vai continuar lendo. Mas o que seriam esses dons? A gente tem várias listas de dons, não é? Várias listas. Parece que a ideia aqui não é necessariamente dar uma lista dos únicos dons que Jesus, através da sua vitória, distribui aos crentes, mas dizer que, de fato, há o desejo, tanto de Deus, quanto de Jesus, quanto do Espírito Santo, de aperfeiçoar os crentes, do aperfeiçoamento dos crentes, do melhor funcionamento do corpo, da melhor, eu dizia, desenvoltura da igreja através justamente desses presentes dados por Cristo. Isso nos leva a chegar a uma pergunta que é: todo cristão, todo nascido de novo tem dom? Essa é a pergunta. Sim, é o que Paulo está falando. Tem dom. Tem que ter dom. Porque esse dom é dado pelo Espírito Santo. É um pouco diferente, eu diria, como, por exemplo, o meu exemplo, quando eu me converti, eu já tocava o instrumento. E era algo que se desenvolveu através de dom, que a gente chama assim, né? Mas de um certo desejo meu de aprender a tocar um instrumento. Eu fiz aula, né? Não fiz aula como o Andrezão, que tem seu currículo, né? Lá todo bonitinho, mas eu estudei para isso e quando eu me converti eu já tocava. Nesse caso eu acho que há eu diria, um redirecionamento de um dom natural, né? Para o corpo. O que Paulo está falando aqui é diferente. Você não fazia, não tinha habilidade, e aí o Espírito Santo, apesar de ele não falar do Espírito Santo diretamente, mas em outros textos ele fala, lhe aperfeiçoa em certa área para que você sirva juntamente com outros irmãos, apesar da diferença e da multiplicidade de dons, para que vocês juntos, para que nós juntos trabalhemos e façamos o corpo funcionar como uma espécie de engrenagem. Essa é a ideia. Tanto que o dom, Paulo vai dizer isso posteriormente, ele não é para edificação pessoal, é para edificação do corpo. O dom não é algo para sua autossatisfação e para você sair e fazer muito sucesso aí pelo mundo, né? Olha o presente que Deus me deu, olha o sucesso que eu estou fazendo, né? Estou rico. A ideia não é essa no texto, a ideia é justamente para ser mais uma engrenagem do corpo, para que junto trabalhe, para que junto funcione. Então, é importante, eu diria, para a unidade da igreja nós termos relacionamento? Sim. É importante nós conhecermos a doutrina? Sim. Mas é importante você ter uma função dentro do corpo. Não só é importante, é imprescindível ter uma função dentro do corpo. E aí você pode estar fazendo a sua pergunta: qual é o meu dom, afinal de contas? Não é? Que pode ser que você não saiba. Pode ser que você ainda não tenha tido
eu diria, atenção devida para algo que Deus já está fazendo na sua vida. Pode ser que você não tenha dado a importância que precisa para algo que já está nascendo. Porque ele distribui dons aos crentes. E nos leva justamente já que o texto é sobre isso, parar um pouquinho para dar atenção para o que Deus quer que eu faça, para o que Deus quer que eu produza no corpo, para que Deus me diga qual é o meu papel, afinal de contas, dentro desse corpo orgânico, não é? Eu acho que a ideia é que de fato ele tem uma função em se tratando de funcionamento. Isso é importante, porque a igreja não pode ser o lugar que você vem para ouvir mensagem. Não, porque você pode botar no rádio, tem lá também, e deve ter ótimos pregadores na internet, muito melhores do que eu, muito melhores do que qualquer outro que venha pregar aqui. Então a igreja não pode ser limitada a um lugar que a gente se reúne para cantar. A igreja é um lugar que você está justamente inserido para o seu aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento do corpo. Você precisa fazer parte de alguma coisa. Precisa fazer. E se você não sabe ainda, você precisa clamar a Deus para que Ele te oriente. Para que você tenha, de fato, certeza do lugar que você está. E se esse lugar é o lugar que Deus quer que você esteja. Porque esse é um outro problema. Porque se de um lado a gente pode ter dificuldade de entender qual é o lugar que Deus quer, ou qual área ministerial que Deus me queira, ou de fato qual é o tipo de direcionamento que Deus está dando para mim na distribuição desse dom, o outro risco é eu estar no lugar errado, achando que é lá que Deus me quer. E a gente vai ter um problema aí, que é, se você estiver fazendo algo que você não tem a menor capacitação, a menor habilidade e acha que está, você na verdade não vai trazer unidade, né? Não tem como trazer. Se eu pego uma banda, né? Essa nossa aqui, que é muito boa, e aí ponho na bateria um cara que não tem a menor habilidade para tocar bateria, mas acha que toca bateria. O que você acha que vai acontecer com a banda? Vai ser terrível, né? Vai ser um desastre aqui. Se você pegar alguém que acha que canta, mas não canta, para quem já viu na época qual era aquele programa de TV que o pessoal fazia teste? Ídolos, né? Ídolos, o nome é ótimo, porque o ídolo, na verdade, não era quem ganhava. O ídolo era a pessoa que era o seu próprio ídolo, porque ela achava que ela era um artista. E você vai ver, eu achava a melhor parte do programa era a parte justamente desse pessoal que achava que arrebentava. E quando era reprovado, saía cuspindo, mas eu vou ser o maior artista do mundo. Tem uns que falam assim, eu vou ser o maior cantor do Brasil, o pessoal não entende nada. O que você acha que está acontecendo ali, gente? Não é possível que a pessoa não tenha a menor sensibilidade para saber que ela é... Sim, é possível. Tem gente assim. Então, na igreja é muito pior, né? Estar no lugar errado é tão ruim, ou se não pior, do que não estar em lugar nenhum. Concordam comigo? Porque se você não está no lugar nenhum, em lugar nenhum, pelo menos você não está atrapalhando. Mas estar no lugar errado gera um problema. E eu acho que a área da música é uma área que fica bem na cara, né? Porque tem microfone. Porque quando é no coro, passa, né? Tem gente que é desafinada, entrava pro coral, ninguém nem sabia, mas vai pegar o microfone, aí é você. E eu passei por situações constrangedoras no Rio, porque a gente tinha uma banda, a igreja era bem grande, e um dia o pastor começou a trabalhar com igreja com propósitos, né? A igreja com propósito dá muito ênfase nos dons, nos ministérios. E ele abriu todas as áreas ministeriais da igreja para justamente as pessoas fazerem um teste vocacional. E você adivinhe, qual o ministério que bombou? Música. Tinha fila, gente, para cantar. Todo mundo queria cantar. E aí, o que seria, na verdade, para enriquecer, gerou um problemaço. Porque vinha lá a irmãzinha lá, toda feliz. Aí o que a senhora vai cantar? O que você vai cantar? Grande é o Senhor. Prêmio, aquela coisa horrorosa. E aí depois para dizer que não dava. Me leva a mal não, irmã, mas Deus tem um ministério grandioso na sua vida em outro lugar. Tem gente que ficou chateada. É igual ídolos. É a mesma ideia. Está no lugar errado, imagina um pastor que não tem vocação.
que vai dar nisso? Vai dar errado. Imagine você, um evangelista sem vocação. Até nisso. Embora a gente diga que evangelismo, né, é algo que todo crente tem que fazer, mas tem gente que é evangelista. Tem o dom do evangelismo. O cara sabe fazer a coisa. E faz muito melhor que eu. Muito melhor que você. Mas o que é, na verdade, aquele que não tem essa capacitação do Espírito Santo, ele até evangeliza. Mas não vai dar um ministério para ele liderar de evangelismo. Porque vai dar errado. Então a gente já entendeu muito bem que estar no lugar errado é tão ruim, ou se não pior, do que não estar em lugar nenhum. E se esses dois pontos eu acho interessante se tratando de dons, eu acho que tem um também que é tão pior quanto, se não pior ainda do que estar no lugar errado. É quando a gente acha que o meu é maior ou melhor que o seu. O dom que eu tenho é muito melhor que o dom que você tem. É muito mais importante. É muito mais de Deus, muito mais espiritual, porque o que você tem de repente é de limpar banheiro. E o meu não, o meu é de falar em línguas. Esse era o problema da igreja de Corinto. Porque as pessoas estavam buscando os dons públicos. Quais são os dons públicos? Aqueles que ficam na cara do gol, né? O profeta. O profeta é aquele que levanta e fala em nome de Deus. Quem não quer? Né? Quem não quer? Mas na hora de buscar os melhores dons, esse era o tipo de dom, esse dom público, né? Ele que acabava dando-se tanta ênfase a ponto de se dizer no nosso tempo que quem não tem esse não é batizado no Espírito Santo. Olha que coisa terrível. Se a lista de dons ela é enorme, Paulo aqui vai fazer uma lista de 5 dons, mas que ele vai direcionar para a área do ensino. Mas tem tantas outras listas no Novo Testamento que vão falar de dons como, por exemplo, o dom de ensino, o dom, por exemplo, de autocontrole, o dom de intercessão. Você já viu alguém fazendo propaganda do dom de intercessão? Eu tenho dom de intercessão. Bota no outdoor, sua camisa, eu tenho dom de intercessão. Não faz, porque isso não dá ibope, né? E aí acaba que esse tipo de problema é um problema tão ruim quanto o outro, porque não vai trazer unidade para o corpo. Quando a gente acha que por causa de espécie de marketing em cima de alguma capacitação, a gente direcione e vire o barco para um lado só, ponha os passageiros na extremidade da canoa para dizer que aquele lá é o mais espiritual que todos. Acabou a igreja. Unidade está longe de acontecer, né? E é o que acontece quando a gente não tem um equilíbrio saudável, um direcionamento do Espírito Santo para que a gente possa fazer, para que a gente possa estar, para que a gente possa estar sendo capacitado no lugar certo que é para a gente, de fato, funcionar bem. Essa é a saudade do corpo, a saúde do corpo. Então, é importante esses pontos porque um problema gravíssimo é a gente ignorar e, por medo de dizer que as coisas não podem continuar assim, porque alguém pode ficar chateado, daqui a 2, 3 anos a igreja simplesmente ruir. Sabia? Pode ruir. Quando a gente dá ênfase à coisa errada, quando a gente está no lugar errado, quando a gente não pensa no corpo como uma unidade, quando a gente não está inserido em lugar nenhum, porque não quer, porque se é salvo, o Espírito Santo de fato está produzindo na sua vida. E tem um lugarzinho para você. E tem uma história interessante do menino que queria cantar, e aí chegou e fez o teste, né? Isso não aconteceu comigo não, essa é uma dessas histórias que roda por aí. Então, depois que ele terminou de cantar, um rapaz do piano, que era justamente aquele que estava orientando o teste, falou assim: muito bom, rapaz, tenta bater palma aí, consegue? Então, é isso que Deus quer para você, porque cantar não vai dar. Bata a palma, então. Louve ao Senhor com palmas, quem não precisa cantar, né? De repente o seu dom é bater palmas, bicho. Sabia disso? Que tem gente que tem o dom, por exemplo, de reconhecer o que o outro faz, dar um abraço, diz que aquilo falou muito ao coração dele. Tem gente assim, e é dom. Tem gente que intercede, como eu falei, lembra dos pedidos, é um intercessor. Tem gente que, por exemplo, gosta de fazer boas coisas na área de ação social, ninguém fica sabendo disso. Isso é tão importante como qualquer outro dom. Qualquer outro dom. Então Deus tem um lugar para você no corpo, especial, do coração dele, um presente que ele está te dando, mas ele precisa que você procure isso.
que você busque isso, que você tenha um desejo ardente de ter uma função, um papel, para que a engrenagem de fato funcione, esteja ali polida, né, lubrificada, em perfeito funcionamento. Amém? Amém. Ele continua falando, ele vai dizer que o versículo 11, que ele designou, agora ele começa a falar, ele está falando de dons, né? De algumas áreas, que é justamente a área do ensino, e eu vou explicar a você um por um aqui, que é a preocupação dele aqui, que é o desenvolvimento do texto, que são as heresias. E ele vai falar assim, ó, ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. No 12 ele diz que esses dons, eles têm justamente a função do aperfeiçoamento dos santos. Mas vamos item por item, porque algumas igrejas, eu não sei se eu posso chamar de denominações, essas igrejas mais emergentes, né, até normalmente o pessoal que surgiu aí 10 anos atrás, né, igrejas recentes, eles dizem que hoje há apóstolos. Você pode incorrer num problema desse por ignorância. Você leu aqui, né? Ignorância eu falo não porque você é burro, é porque você não estudou o suficiente. E aí leu por cima e falou, aí, ó, tá vendo uma lista que Paulo dá? Ele está falando de dons, apóstolos, tem apóstolo na igreja, o Espírito Santo dá, distribui, né? Os dons, os presentes, Jesus venceu, distribuiu os presentes, e aqui o apóstolo aqui, ó, eu sou apóstolo. Deus está me chamando para isso. E aí é um erro por ignorância, que é diferente, que é a ideia que Paulo vai desenvolver aqui, do erro intencional, que é conduzir ao erro. Então nós estamos falando dos dois casos, mas dando ênfase ao que o apóstolo quer dizer, que é esse que intencionalmente conduz ao entendimento errado da coisa. Então vamos lá, apóstolos. Paulo está falando que Jesus levou o cativo, distribuiu presentes e dá uma lista aqui em que apóstolo está na lista. Mas nós temos apóstolos hoje, segundo os textos de Paulo, segundo o Novo Testamento? Não temos. Por quê? Primeira coisa, você vai ter duas palavras, na verdade, para apóstolo. Apóstolo, que é apóstolo mesmo, e apostelos. Apostelos é enviado. Então, alguém poderia ser chamado de apóstolo, mas não o grupo dos 12, ou como o grupo dos 12. Ou alguém que foi comissionado por Jesus, chamado diretamente por Jesus. Esse era um apóstolo do grupo dos 12. Você poderia ter alguém que era chamado de apóstolo, mas não com essa ênfase, simplesmente porque ele era alguém com uma missão, com uma mensagem, enviado com uma mensagem, como uma espécie de missionário. O que Paulo está falando aqui, o apóstolo que ele está falando aqui, é o grupo dos 12. Justamente aqueles que foram comissionados por Jesus, diretamente por Jesus. Por que não tem mais apóstolo hoje, Josi? Primeiro argumento, eu acho que é o histórico. Porque se você olhar na história da igreja, por exemplo, a era apostólica, que se encerra ali por volta do ano 70, depois de Jesus, depois disso você vai ter os discípulos dos apóstolos, chamada era patriarcal, né? E a era dos pais da igreja. Assim eles vão produzir, e a igreja vai seguir produzindo século II, século III, século IV, muita literatura, e não tem mais apóstolo. Esse é um argumento histórico, ninguém fala mais de apóstolo. O apóstolo, toda vez que é trazido à tona, se refere aos 12, com exceção de Judas, né, que morre. Eu falo 12 porque você tem a substituição de Judas por Matias, e posteriormente vai ter um apóstolo que é Paulo, que é o fora de tempo, como ele se chama, se auto-intitula, que também foi chamado por Jesus. Então, Paulo está dizendo para a igreja que o Espírito Santo, ou Jesus, deu dons aos homens, através do Espírito Santo, e na trajetória da igreja ele constituiu uns como apóstolos, pensa numa linha temporal aqui, ó, uns como apóstolos, os 12, não é isso? Uns como profetas, e aí profetas a gente também tem que parar um pouquinho para entender o que é isso. O que é profeta, Jô? Se a gente às vezes diz que o pastor é um profeta, porque ele está falando na autoridade de Deus, porque ele está falando, por exemplo, de coisas vindouras, que é a segunda vinda de Cristo, isso de fato é verdade. Profeta vem da palavra grega profetestai, que é falar sobre o futuro, não é? Mas o que Paulo está falando aqui não é isso, ele está falando de profetas mesmo.
aqueles que recebiam uma mensagem de Deus e transmitia para a igreja através do Espírito Santo. E houve isso no Novo Testamento. No século I, por exemplo, você tem a citação aqui de Ágabo, que eu já falei aqui citei em alguns episódios, em que ele profetiza que Paulo, se descesse a Jerusalém, seria preso. Ágabo também vai ser tratado em Atos como aquele que profetizou uma grande fome no mundo, e assim se deu. Então ele era um profeta à moda do Antigo Testamento. João Batista também era um profeta à moda do Antigo Testamento, inserido no Novo Testamento. As filhas de Filipe, o evangelista, também eram profetisas. Aí o que nos leva a trazer a seguinte pergunta: então, José, tem ainda profeta nesse modelo hoje? E aí a gente tem que ir com muita calma nessa hora. Porque esses profetas, eles tinham uma função na igreja: exortar a igreja. Ele não era para dizer, tem uma mulher loura na sua vida, né? Veja uma mulher loura na sua vida. Não sei porquê, é sempre uma mulher loura, né? Não era isso, era exortação na igreja. Por que exortação? Porque ainda não havia isso aqui, Bíblia. As cartas estavam sendo produzidas ainda. Paulo está escrevendo para os Efésios. O que os Efésios têm? O que eles têm para estudar? Senão o ensinamento do próprio apóstolo não está lá mais. Então os profetas, eles tinham um papel específico que era exortar a igreja. Eles tinham uma mensagem de Deus. Normalmente essa mensagem, ela tinha uma harmonia com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos apostólicos, o que posteriormente, depois do Novo Testamento organizado, depois da igreja ter o seu cânon lá, as cartas paulinas, não haveria mais a necessidade desse tipo de ministério profético. Entende a parada? Tinha uma função. Eu não estou dizendo para você que cessou, que não tem mais profeta hoje. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a função do profeta, no modelo do Novo Testamento, ela não é mais importante. Como a função do apóstolo também não é mais. Porque eu não preciso de um apóstolo, já que eu tenho os textos, as palavras, o ensinamento, a doutrina dos apóstolos. Eu não preciso mais de profeta, já que o que foi revelado justamente por Cristo, pelos apóstolos, por Paulo, que são profetas. Não vai ter nada novo, entende? Não tem mais nada novo, não vai ser revelado uma coisa que esteve oculta por 2000 anos e que de repente eu recebi de Cristo e ninguém sabia. Isso é heresia, certamente. Tem um pregador que diz, se alguém vier para você com um ensinamento que jamais foi pregado em 2000 anos de igreja, esquece, isso é heresia. Porque o que tinha para ser revelado já foi revelado. Vocês estão entendendo? Isso não impede, por exemplo, já que a gente está falando disso, de alguém, através do Espírito Santo, ter uma percepção, não é? Que é um presente de Deus, maior do que a minha, e dizer alguma coisa ao seu coração que é de Deus. Mas eu abomino aquele, eis que vos digo. Começou assim, esquece. Começou assim, esquece. Eis que vos digo, vos. Quem fala vos hoje em dia? Quem fala, eis que vos visitarei? Quem conjuga assim? Ninguém conjuga assim, né? Mas só Deus, né? Deus ainda fala desse jeito. A gente está no ano 2000 e fala, ei brother, eu vou dar um pulo na tua casa hoje. Eu falo assim, mas Deus, eis que vos digo, ó varão. Deus é meio, segundo esses profetas, né? Esses profetas, meio Cid Moreira, assim, né? Porque é sempre nesse... É claro que isso é fake. É claro que isso é fake. Deus não é desse jeito, cafona. Adorei isso. Isso é cafona. Isso é brega, bicho. Eis que vos digo. Você acha que se Paulo tivesse, no seu tempo, ele falaria, eis que era um homem normal, gente. Então, como é que o Espírito Santo vai profetizar na sua vida? É no dia que o irmão te abraça, que você está mal, e ele dá uma palavra lá para você que vai para o seu coração. Por que não é profético? Por que tem que ser eis? Botem as luzes em mim aqui agora, tem que vibrar, né? Para dar mais autoridade. Não, não é isso, né? Nunca foi. Então, existe hoje, eu não sou sensacionista, o André levantou essa bola, sensacionistas são aqueles que creem que os dons acabaram, eles não funcionam mais hoje, não tem necessidade, né? Alguns, por exemplo, alguns dons. Os que não são sensacionistas, eles creem que sim, continuam, mas o dom de língua, como por exemplo, é algo que não faz mais sentido para nós. Por exemplo, nessa realidade que nós estamos aqui. Porque para que eu vou falar no outro idioma se não tem ninguém que fale outro idioma aí para receber a mensagem? Não é? Então, se o dom de línguas é como diz Atos 2, idiomas, né? Pois cada um ouvia falar na sua própria língua materna e era idiomático, por que eu vou levantar aqui falando em húngaro?
só se for para causar confusão. Porque seria muito mais fácil Deus me usar em português para falar para você do que em húngaro. Para você depois ainda ter que procurar um tradutor para húngaro para entender por que Deus quis falar para você em húngaro, né? Porque, né, não só porque Deus falou, mas porque em húngaro. É um outro trabalho, né? Então, Deus é bem objetivo, né? E não me parece que ele iria usar esses artifícios. Então, voltando aqui, profetas, aqueles que exortavam a igreja, tinham um papel específico, eles falavam de algo, de fato, de Deus para a igreja, mas esse papel exortativo, ele deixa de ter tanta relevância por causa dos textos, do cânon. Agora, quando eu quero exortar, eu não preciso buscar algo místico, eu tenho a palavra revelada. Vocês estão entendendo isso, né? Ele fala também, por exemplo, de evangelistas. E eu falei aqui, o evangelista, como por exemplo, Filipe era. Filipe era um dos 7 que foi colocado na igreja para cuidar dos pobres e das viúvas, porque os apóstolos não estavam dando contas, né? Eram órfãos e viúvas helênicos, eram judeus gregos, que eram meio deixados de lado pelos judeus nesse tempo. E aí Filipe é um diácono, né? É um servo que serviria à mesa, mas ele é um evangelista. E ele sai evangelizando, inclusive ele vai, né, puxando o barco. Ele chega evangelizando todo mundo, depois os apóstolos tinham que ir lá para resolver o que Filipe tinha feito, né? Filipe estava pegando fogo de evangelismo. Mas eu falei, o evangelismo é um dom que todo crente, de certa forma, possui. Não necessariamente o dom específico do evangelismo, mas a responsabilidade no testemunho de transformação. Então, eu torno a dizer, não é porque tem o dom de evangelismo que você está isento de falar de Jesus para as pessoas. Não é. Eu já falei isso. Falar de Jesus para as pessoas tem a ver com o tanto que eu estou apaixonado por isso que eu falo. A gente fala daquilo que a gente gosta, né? É disso que a gente puxa a conversa. Né? O assunto do momento, né? Está lá no mercado, aí está vendo escolhendo qual biscoito levar para alguém do seu lado e fala, será que o Bolsonaro vai ganhar? Né? É o assunto da moda. Esse gosta de conversar sobre política, né? Porque se não gostasse, não estava puxando assunto. A gente não é assim. A ideia do evangelismo, não enquanto um dom específico, mas enquanto algo que todo crente tem a responsabilidade, é justamente essa paixão que nos leva a compartilhar. Mas tem aqueles que têm o dom. Aqueles que fazem e fazem bem, né? Esse é algo que Paulo também está trazendo à tona. Porque um evangelista, assim como um apóstolo, assim como um profeta, ele tinha que conhecer, ele tinha que ter o conhecimento, né? Ele tinha que saber manipular bem a palavra, não manipular no sentido negativo da coisa, mas usar bem a palavra, porque ele está trabalhando nas áreas do conhecimento, que é justamente o que ele quer falar posteriormente. E ele vai falar de algo interessante que e ainda outros como pastores e mestres. Aí aqui tem uma pequena discussão que por que Paulo muda a fórmula? Porque ele vem falando de ofício por ofício, e chega nos 2 últimos, que seriam os 2 últimos pastores e mestres, ele usa o kai em grego, que é o e. Ele poderia ter continuado na mesma forma, pastores, mestres, já que no grego não tem vírgula. Mas ele usa o kai, por isso que tem um e aí, que em português funciona bem, que parece que você está encerrando, né? Pastores uns e mestres outros. Quem são os pastores? Aqueles que cuidam, né? Como um pastor de ovelha, que está cuidando do rebanho, que está dirigindo o rebanho, que está justamente orientando. E o mestre é aquele que ensina. Só que, interessantemente, a maioria concorda que pastores e mestres é a mesma coisa. É o mesmo ofício. Não seriam 2 ofícios aqui, seria um único ofício. Pastores e mestres. Pastores e professores, pastores e instrutores, aquele que instrui. E o que é interessante, porque ainda que eu acredite que existam pessoas capacitadas somente para a área do ensino, o contrário não é verdade. Pastores que são pastores, mas não têm nenhum tipo de capacitação para a área do ensino. Isso não é verdade. Isso não existe. Então, quando você vê qualquer tipo de grupo religioso que a ênfase é só nas experiências, experiência espiritual, experiência aqui, experiência lá, mas o conteúdo não é didático, não é calcado na Bíblia, segundo justamente
a orientação que o Espírito Santo dá não é interpretar texto, porque eu abomino essa palavra interpretação do estudo da palavra de Deus, mas o entendimento da palavra de Deus, porque a interpretação fica muito dependendo do tipo de sensibilidade que eu tenho e você não tem. Interpretação é isso. Eu posso escrever lá, no meio do caminho havia uma pedra, né? É o poema. E eu interpreto que a pedra pode ser algum tipo de coisa que está impedindo. Isso é uma interpretação. E o autor pode dizer não. Eu só quis dizer que justamente no meio do caminho tinha uma pedra e nada mais que isso, porque na verdade a intenção do autor era só chocar. Se você for ler lá a história desse poema, era só chocar. Porque era o período pós-moderno, havia toda aquela discussão modernismo, né, do clássico e moderno, então ele faz um poema lá no meio do caminho de uma pedra. É só isso. E aí hoje todo mundo tentando interpretar, mas se você for ler, ele só queria mesmo causar a treta, né? Era um treteiro, né? Só queria levantar a discussão sobre quão ridículo era justamente a poesia sem nenhum tipo de sentido. Era essa discussão. Eu estou trazendo isso à tona porque a Bíblia não é para interpretar, é para entender. Ainda que a gente use, às vezes, interpretar com o sentido de entender. Mas não é algo que eu interpreto de um jeito e você interpreta de outro. Porque se eu interpreto de um jeito e você de outro, ou estão os dois errados, ou alguém está errado nessa história. Então, o que ele está falando aqui justamente de pastores e mestres, são pastores que cuidam do rebanho, dirigem o rebanho, mas eles ensinam o que tem que ser ensinado. E isso é algo que está justamente sendo um elemento dificultador nas igrejas de hoje. Porque os pastores, e não digo todos, né, mas de muitas novas igrejas, não têm o menor preparo para estar onde está. Eu não vou nem questionar aqui a intenção, por enquanto. Eu vou questionar justamente o papel que deveria estar, de mestre. Existem alguns detalhes, sim, que a gente tem muito cuidado por causa da tradução, por causa da língua original. Mas até esse cuidado é importante, ainda que haja uma espécie de posicionamentos, eu diria, diferentes, quanto a pequenos detalhes. Mas o pastor tem que ser alguém capacitado por Deus para dirigir a igreja assim, mas para ensinar. Porque eu vou dizer para você, você pode ter a igreja mais amorosa do mundo, todos se relacionam bem, todos se amam, cuidam uns dos outros, e de manhã lá, a pessoa que está passando dificuldade tem uma cesta básica, lá o cheque cai na sua conta, que igreja linda, mas o conteúdo, o que vale? Não vale nada isso, porque o Espiritismo também faz isso. Agora você pode ter uma igreja até que tem dificuldade nos relacionamentos, mas se está aprendendo corretamente, isso vai mudar uma hora. Porque o que é importante não é nenhuma outra coisa, senão o entendimento correto do que é a palavra de Deus, o Evangelho transformador. Então, Paulo está tendo um cuidado aqui, porque ele vai conduzir justamente para o versículo 13, que é chegarmos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de quem é Cristo. Ele tem esse texto por causa das falsas doutrinas, dos ventos de doutrinas, que é para onde ele vai caminhar agora. Ele fala no 12, por que, né, essas áreas apostólica, proféticas, evangelistas, ele vai falar de pastores e mestres, pastores que ensinam. Porque, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. A palavra edificação aqui é oikodomei, construir sobre algo, né? A palavra é sempre assim, é sempre construir sobre alguma coisa. O que Paulo está falando? A igreja precisa estar una e sendo construída em cima de um alicerce sólido, que é justamente a palavra revelada, que é essa que ele está escrevendo, inclusive, né? E ele vai dizer mais, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O que é o pleno conhecimento do Filho de Deus? É entender mesmo quem é Jesus. O pleno conhecimento do Filho de Deus não está aqui no texto como algo inalcançável. Assim, jamais teremos o pleno conhecimento de quem é Deus. Realmente, em sua integralidade, difícil, porque nós somos limitados para entender um ser como Deus. Mas o que Paulo está falando aqui é a revelação de Cristo. O pleno conhecimento de o que foi revelado.
o que é o Evangelho da Graça, o que é o Messias, Filho de Deus, o que é justamente o ministério dado por Deus, o que são os dons, é necessário a compreensão. Por isso que ele fala assim, apóstolos, profetas, evangelistas, tudo era justamente do ensino, né, de que ao tato direto com o domínio, né, da palavra revelada, pastores e mestres, para que haja a edificação do corpo até chegarmos ao pleno conhecimento de Cristo. Que pleno conhecimento? Pleno conhecimento que o Paulo tem, por exemplo, de quem é Jesus. Está entendendo isso? Não é até chegarmos um dia no céu, vou ter o pleno conhecimento, não, do que foi revelado, de quem é Jesus, qual o papel justamente do Evangelho, qual o papel do Espírito Santo, é disso, é só lendo, só estudando, só de fato, se envolvendo com o estudo da palavra de Deus, que a gente vai ter o pleno conhecimento de quem é Jesus. Você tem o pleno conhecimento de quem é Jesus? Ele é o Messias? Sim. Ele é o Filho de Deus? Sim. Ele é Deus? Sim. Ele está sentado à direita do Pai? Sim. Existe algum nome maior do que o de Cristo? Não. Quem é que salva? Só Jesus. Isso é o pleno conhecimento de quem é Cristo. Você precisa saber qual a cor dos olhos, se o cabelo era comprido, liso, louro, branco. Não é isso. É de fato o que Deus revelou a gente. Essa é a intenção do apóstolo. Aí sim ele vai dizer, por exemplo, chegamos à unidade da fé. E o que é a unidade da fé? Todos com o mesmo entendimento. A unidade da fé, a fé está direcionada para a mesma coisa, para todos na igreja, não é? Para todos o Jesus é o mesmo. A gente tem o conhecimento, o entendimento de quem é Jesus, mas é igual para mim, igual para você. Não tem não, Jesus para mim não era Deus. E você congrega aqui, há uma unidade de fé, não tem como, né? É a unidade também na área do entendimento do que foi a revelação. E ele vai dizer assim, e cheguemos ao estado de homem perfeito, é o que está aí na sua Bíblia, né? Em algumas versões. Em outras versões, ao estado de homem feito, ou de varonilidade, e assim sucessivamente. O que ele está querendo dizer? Que você vai ser perfeito? Não é isso que ele está dizendo. Ele está trabalhando na ideia do corpo. O corpo, que é a igreja. Una, né? E especificamente na área da compreensão, do entendimento de quem é Jesus. Ela tem uma fé, não é? Que é para edificação, é uma única fé, porque está direcionado em Jesus, e a gente, enquanto igreja, trabalhamos para a ideia de perfeição do corpo, varonilidade perfeita, homem perfeito, não indivíduos perfeitos, mas igreja perfeita na compreensão de quem é Cristo. Essa é a ideia do apóstolo, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é a estatura da plenitude de Cristo? Você pensar quem foi Jesus? Jesus era manso, em alguns momentos, né? Outros momentos não. Jesus era fiel a Deus. Jesus era amoroso. Jesus era alguém de sabedoria. Jesus era alguém que tinha intimidade com Deus. Todas essas características que traz Jesus é o alvo da igreja. Esse é o alvo da igreja. Por isso a igreja una, que tem uma só fé, ela está sendo edificada para cada vez mais se parecer com Cristo pleno. Aí sim eu concordo com você. Não chegaremos a esse status aqui. Não chegaremos a esse status aqui, mas esse é o alvo da igreja. Como é que a gente cada vez mais se parece com o Cristo pleno? É justamente compreendendo a palavra de Deus, que em compreendendo a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalhará em nós, no processo de santificação, até a estatura de Cristo. Mas sem o entendimento da palavra de Deus, não é possível. Sem o ofício apostólico, que já justamente produziu a literatura, sem o ofício profético, que foi justamente o fato de receber de Deus essa mensagem, sem o ofício pastores e mestres evangelistas, que são justamente esses que dominam, você não vai chegar à estatura de nada. Entenderam uma coisa? Então, qual é justamente o apelo nesse segundo momento? É trabalharmos, eu já falei isso num sermão passado, mas trabalharmos no esforço para a compreensão da palavra de Deus. É isso. Precisamos juntos, como igreja, estarmos juntos justamente nesse objetivo de entender o Evangelho. Isso é necessário. Você não pode ser um ouvinte só, que vem para cá, escuta, não pega sequer a Bíblia para ler. Eu não aceito isso. Não aceito isso.
É falta de hábito? Mude o hábito. É preguiça? Tome um Guaraná em pó. Dá um jeito, meu amigo. Mas você precisa ler isso aqui. Você não pode ficar dependendo de mim. Não pode ficar dependendo de ninguém. Você tem que ler. A gente tem, às vezes, no grupo lá na casa do André, sempre tem umas discussões. Ótimo! Se tem discussão porque está lendo. Porque está nascendo dúvida. Eu preciso saber. Isso em filosofia vai ser chamado de o esforço do parto do conhecimento. O Espírito Santo vai te trazer luz para muita coisa, mas ele não traz luz sem ler. Você está em casa e de repente, pã, entendi aquele texto. Não vai acontecer. Você tem que estar lendo, você tem que estar pesquisando. A Bíblia não foi escrita em português, eu falei isso, foi escrita numa língua muito antiga, tem comentário para isso, tem gente formada em línguas antigas, tem gente formada em grego. Não pode ficar no campo do achismo. Eu acho assim, eu acho assado. A gente precisa estar junto nisso, para que o corpo tenha unidade. Esse discurso, gente, esse é um discurso bíblico, paulino. O discurso não bíblico é, você não tem condições de entender. O discurso não bíblico é, você não precisa ler. O discurso não bíblico é, você não precisa estudar, porque o Espírito Santo vai revelar, isso é mentira. A gente precisa compreender a palavra de Deus. Demora um pouco? Às vezes sim. De repente você não tem o mesmo pano de fundo que eu tive. Eu venho de igreja batista, me converti numa igreja batista, eu passei por inúmeras escolas bíblicas lá. Estava até conversando com o Chico um dia desse. Me converti, fui direto para a classe de batismo, que era com o pastor. Sai da classe, foi batizado, aí é direcionado. Doutrina 1, doutrina 2, doutrina 3, doutrina 4, doutrina 5. Isso um por ano. Uma classe era um ano. É um seminário, isso, né? 5 anos, dá para fazer o mestrado. 5 anos e depois você ia para a classe de jovem, adolescente, casado, solteiro, adulto, e aí a direção ficava lá o resto da vida. Então, essa é a minha história. A sua não. Você pode estar vindo de tantas igrejas, tantas, eu diria, interpretações, e você chega aqui e vai ter um problema. Mas é preciso esforço. É necessário. Vai doer um pouco? Vai trazer uma dorzinha de cabeça? Liga para o pastor. Pastor, não estou entendendo. Igual o Evandro me ligou um dia aí, meia-noite. Pastor... Bom isso, tem que ligar mesmo, a gente precisa estar junto. E se eu não souber, eu tenho que ligar também para alguém que saiba, a gente vai chegar a uma conclusão. Amém? Esse é o esforço de Paulo aqui na carta. É necessário a compreensão, o crescimento, a edificação da igreja. Por que ele vai dizer no 14? Para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. O que é ser inconstante como criança? Paulo está falando. Como é que é a criança, gente? Ela fala, eu quero isso, né? Aí você mostra aquele mais colorido, esse aqui não quer mais, ela quer aquele. Ela vê o mais colorido, vai para o outro. A criança é inconstante assim, não é assim? Ela não tem discernimento das coisas. Ela vai para onde o vento sopra. Ele usa, na verdade, 2 metáforas, da criança e das ondas, porque a onda, se você tem um vento vindo numa direção, a onda ela não tem uma tendência a ir na direção do vento. Se o vento sopra para lá, a onda vai na direção. Então, as 2 metáforas têm a ver justamente com essa inconstância, porque não há conhecimento. Você está, na verdade, exposto. E qualquer um que diga e tem um pouquinho de retórica te leva. Você não tem chão, você não tem conhecimento. Paulo tem medo disso, porque ele sabe que a igreja está inserida em uma realidade de falsos ensinadores, de falsos mestres, de falsos teólogos. Havia os gnósticos, havia os sofistas, havia os pregadores itinerantes aqui que na verdade vinham com aquele papo, normalmente era Deus fala para mim, mas não fala para você, então você precisa estar andando comigo, né? Que era na verdade tirar proveito, assim como vai ter inúmeros casos no próprio Novo Testamento que Paulo combate justamente diretamente a ponto de dizer que o evangelho ensinado diferente do que ele havia ensinado é maldito, como eu falei.